Olá a todos. Aqui é o John Laughlin. Sou o diretor do Fórum para a Democracia Internacional. Meu co-apresentador, Peter LaVey, e European Union, estamos muito felizes em receber no Fórum esta semana como nosso convidado principal Stanislav Kropivnik. Stanislav Kropivnik é um ex-oficial do Exército dos Estados Unidos atualmente radicado na Rússia, comenta amplamente e tem um excelente podcast, principalmente sobre a guerra na Ucrânia, mas também sobre outros temas de política internacional. E o Stanislav gentilmente me recebeu no programa dele algumas vezes. Quis retribuir a gentileza e também porque sei que ele tem uma cabeça excelente para debater um assunto que me interessa. Na verdade, já debatemos isso uma ou duas vezes neste programa. Ou seja, o que os conflitos atuais no mundo nos dizem sobre a forma como a guerra é travada. Em 1415, no final da Guerra dos 100 Anos, o exército inglês conseguiu derrotar um exército francês muito superior na Batalha de Azincourt. E fizeram isso porque tinham arqueiros muito bons. Tinham arcos longos, tinham arqueiros com maior alcance do que antes. E assim puderam destruir a cavalaria francesa que vinha em carga contra eles. E os números dessa batalha são bastante extraordinários. Houve literalmente milhares de baixas entre os franceses, mortos, e apenas um punhado do lado inglês. E essa batalha, para mim, é um emblema de como, não quero dizer guerra democrática, porque obviamente a Guerra dos 100 Anos a democracia ainda estava longe no horizonte. Mas democrática no sentido de que uma tecnologia relativamente simples, neste caso o arco longo, conseguiu derrubar aquilo que, social e financeiramente, era um exército muito superior à cavalaria francesa. Stanislav, queria saber se você acha que o mesmo se aplica à guerra com o Irã, onde vimos porta-aviões dos Estados Unidos aparentemente se recolhendo. Vimos vitórias muito significativas dos iranianos, em grande parte graças a equipamentos militares relativamente simples, drones e tal, barcos pequenos e rápidos no mar e coisas assim. Você diria que essa analogia, unidades pequenas e altamente móveis, usando tecnologia relativamente simples e barata, contra esse colossal aparato militar dos Estados Unidos, é uma forma útil de analisar o conflito com o Irã? Stanislav? European Union, na verdade, o abordaria de um ângulo um pouco diferente. Embora o arco longo não fosse uma tecnologia muito simples para aquela época, era, na verdade, tecnologia de ponta. Mas o arco longo não venceu aquela batalha. O arco longo ajudou, mas não ganhou aquela batalha. A maioria dos cavaleiros franceses, na verdade, se afogou. Eles se afogaram porque foram empurrados para uma área muito estreita. Tinha chovido forte. Eles atropelaram seus próprios besteiros por causa da ânsia de entrar e ser os primeiros cavaleiros na frente. E os besteiros não conseguiram sair do caminho rápido o bastante. Eles literalmente os atropelaram. E então, quando investiram, ao se empilharem uns sobre os outros e serem pressionados para baixo na lama, eles literalmente sufocavam na lama e sob o peso de outros cavaleiros que tinham caído sobre eles. Mas fizeram isso porque foram canalizados pelo terreno. E isso é mais ou menos o que acontece no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico. É uma característica do terreno. O rei Ricardo fez um trabalho muito inteligente. Ele ocupou uma área estreita que consistia em duas áreas florestadas que se convergiam num funil muito estreito, e ele colocou seu exército pequeno justamente naquele funil. E os franceses foram tolos, achando, sim, somos maiores, melhores, mais rápidos, somos cavaleiros, vamos simplesmente atropelar os homens comuns e os poucos cavaleiros ingleses num único ataque. Eles não prestaram atenção ao terreno. Parece com a forma como os Estados Unidos estão lidando com aquilo que achavam ser o exército iraniano. Essa é a analogia. Exatamente. E as características do terreno são as mesmas. Porque se fosse uma batalha, digamos, com o Japão no Pacífico, numa área oceânica aberta, os Estados Unidos teriam muitas vantagens que aqui não têm. Sabe, os britânicos tinham um bom ditado: um navio nunca deve enfrentar um forte. Não se afunda um forte. E era exatamente a mesma coisa. O Irã é um forte gigantesco, e os estreitos são muito estreitos e fáceis de bloquear. Do ponto de vista logístico, são impossíveis de controlar a não ser que se domine o terreno ao redor. No ponto mais estreito são 32 quilômetros. Mas isso não vale de nada, porque nenhum navio moderno, de grande porte, consegue passar pelos trechos mais estreitos, exceto em canais dragados. E o principal canal dragado tem 2.700 metros de largura.
2,7 quilômetros. É por ali que passam os superpetroleiros e os grandes navios de guerra. É isso. Em qualquer outro lugar, encalham. A água é relativamente rasa nessas áreas. E há outro canal mais adiante, perto do Irã. Mas essas são águas territoriais iranianas. Não são águas neutras. Então é Amã ou Irã. Escolha, mas não é passagem livre. Não existe nenhum ato de liberdade de navegação. Assim como não haveria ato de liberdade de navegação se a Rússia decidisse subir o Mississippi, o Ohio e comerciar com o Canadá pelos Grandes Lagos. Isso não vai acontecer. A situação é a mesma aqui. Simplesmente não vai acontecer. São águas territoriais. Consegue explicar? Porque é basicamente uma extrapolação do que o John disse. Sabemos agora, e me disseram antes desta fase do conflito, que os iranianos se preparavam para um confronto com os Estados Unidos, com o Ocidente em geral, há 20 anos. E eles estudaram a invasão americana do Iraque com muita atenção e aprenderam com ela. Eles aprenderam muito com recursos muito limitados e souberam usá-los bem. European Union diria. Mas o lado americano não antecipou esse tipo de problema. Como isso é possível? Sabe, conheci muitos militares na minha vida. Eles não são, sabe, tão palhaços quanto muitos críticos dizem. Sabe, o general Petraeus é uma figura meio palhaça, assim como todos aqueles generais da Fox na televisão. Mas, quero dizer, é difícil conceber que eles não tivessem antecipado esses problemas ou que simplesmente os tenham descartado como questões políticas. Bem, antes de entrar nisso, vou acrescentar uma coisa. Houve uma vitória parcial dos franceses em Agincourt. Foi um pequeno destacamento francês, mas, se pensar bem, foi uma grande vitória à sua maneira, porque uma pequena força francesa contornou por uma estrada lateral, deu a volta em todo o campo de batalha e encontrou o acampamento base britânico, onde estavam todos os suprimentos, e o saqueou e incendiou. De repente, o exército britânico vitorioso se vê sem comida e suprimentos. Goste ou não, tem de marchar de volta para os portos onde pode reabastecer. Isso é logística. E, tendo sido diretor de cadeia de suprimentos na indústria de petróleo e gás, essa não é a parte glamourosa da guerra. Porque Hollywood mostra, sabe, os aviões chegando, todo mundo invadindo com fuzis de assalto. E sim, European Union fui oficial de combate e tal. Essa é a parte glamourosa. Mas a realidade é que a guerra é logística. Sempre foi. Seja um bando de, sabe, daqueles, os tais irmãos, sabe, um senhor da guerra e seu bando, que iam saquear alguém. Se ficarem sem comida no meio do caminho, param um saque e têm de arranjar comida. Não mudou nada, só ficou muito mais complexo. Exércitos modernos, sabe? Antigamente bastava talvez umas flechas e virotes a mais, um pouco de óleo de lamparina, ração para o gado e os cavalos e alguns biscoitos para os soldados. Legal. Relativamente, sabe? Todo o resto o soldado carregava consigo. Hoje em dia você tem uma lista de suprimentos com talvez centenas de itens necessários para manter uma máquina moderna no campo e em operação. E não importa o quão bons sejam os seus tanques, não importa o quão bons sejam os seus soldados, não importa quais superarmas você tenha, se você não tem munição, se não tem comida, se não tem combustível, você fica incapaz de agir, ou preso no terreno, esperando para ser cercado e exterminado. E essa é a realidade. E os Estados Unidos, a propósito, estão tendo muitos problemas para abastecer seu grande colosso, se é que se pode chamar assim. Primeiro, os porta-aviões mostraram-se muito inadequados para a guerra moderna. E segundo, porque sim, os iranianos não investiram em uma marinha grande. Eles não tinham, sabiam o que aconteceria a uma marinha grande. Eles têm 11 fragatas e destroeres e navios lançadores de minas que o Trump elogiou. Acho que agora dizem que afundaram 158 navios. Acho que estão contando qualquer bote que encontraram e afirmando que o afundaram. Meu Deus, olha, tem um cara naquele bote. Esse é mais um ancoraçado que afundamos. Sabe, isso está ficando ridículo, essa contagem. Aparentemente, a marinha iraniana era maior do que a americana, ou aproximadamente do tamanho da marinha moderna dos Estados Unidos. A realidade, porém, é que eles têm muitas lanchas rápidas pequenas, porque essas lanchas, sim, são lanchas suicidas. Bem, são suicidas no sentido de que os condutores as levam o mais perto possível do alvo e depois tentam pular fora. Às vezes conseguem,
Às vezes não. Eles conhecem os riscos. Eles não estão simplesmente indo com o barco para morrer nele. Eles tentam pular fora no último minuto. Mas é o que é. Mas a maioria dessas lanchas na verdade, lanchas lançadoras de mísseis. São pequenas, são muito rápidas e podem levar só 4 mísseis de curto alcance, de superfície para superfície, mísseis navais. Mas são muito eficazes contra o quê? Navios-tanque. Primeiro e acima de tudo, navios-tanque. E se você levar um destroyer americano para lá, entre os drones controlados em primeira pessoa, com alcance de até 50 quilômetros, e essas pequenas lanchas, Mosquito, você causa muito estrago. Você simplesmente sobrecarrega qualquer sistema defensivo que exista. Além disso, a Marinha dos Estados Unidos tem um grande problema de reabastecimento. Como sabemos disso, além da questão da munição. Bem, sabemos porque se a Marinha dos Estados Unidos disparar os mísseis Patriot que tem, seus próximos pontos de reabastecimento seriam a Índia, já que a Índia meio que traiu o grupo Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Acho que eles estão se arrependendo bastante da compra neste momento. Ou, mais provavelmente, Diego Garcia, 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Então você tem uma marinha que pode disparar, na melhor das hipóteses, uma vez por semana. Não é exatamente eficiente. Ou então é só ver o que lhes estão fornecendo. Isso parece saído direto do espaço pós-soviético dos anos 90, quando os soldados eram literalmente vistos nas ruas pedindo comida, quando brigadas mandavam todos os soldados para casa para que as mães os alimentassem porque não havia comida. Isso é o que estamos vendo na Marinha dos Estados Unidos. Na Marinha dos Estados Unidos, o único corpo que come melhor é a Força Aérea dos Estados Unidos. Quer dizer, a Marinha dos Estados Unidos tem dias de pizza, eles têm dias de bife. No exército, no campo, European Union, comi comida ruim que parecia isso, mas em muito maior quantidade do que isso. Quer dizer, esses caras... Houve gente que contou, estima-se algo como 1.500 a 1.600 calorias por dia. Isso equivale ao tamanho de 3 refeições. Isso não é suficiente para um homem adulto, especialmente correndo de um lado para o outro num navio longo desses. Então vocês estão agora entrando no que são rações de fome. E aí some-se navios como o porta-aviões Ford, que está no mar há 11 meses e contando. Sim. Normalmente a rotação é no máximo 6 meses. Quer dizer, as pessoas ficam enjoadas, não importa. É um navio de 360 metros de comprimento, tem cerca de 6 andares de altura, não faz diferença. As pessoas vê-se gente começando a ter problemas mentais porque continuam confinadas num espaço muito estreito. Há desgaste mental e físico, e agora vocês não os estão alimentando adequadamente. Isso acrescenta um nível totalmente diferente de fadiga. Isso só mostra a logística nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso me leva de volta à minha pergunta. Nada disso foi antecipado. Ou eles acharam que Donald Trump estava convencido de que seriam 72 horas. Tenho uma teoria de trabalho, senhores. Quero apresentá-la. Quero perguntar a vocês dois. É que o cenário, que acho que agora podemos chamar de conto de fadas, que Netanyahu teria apresentado a Donald Trump sobre o que passaria na cabeça do Assad era operação rápida de entrada e saída, decapitação, insurreição. 72 horas, e tudo acabaria. Tenho a teoria de que até os próprios israelenses não acreditavam nessa história, porque o que eles queriam era envolver os Estados Unidos numa guerra aberta com o Irã. Esse era o objetivo. Não era necessário vencê-la. A guerra em si era o objetivo, não a vitória. Sim, bem, há diferentes... A partir daí, primeiro é preciso lembrar que há 3 facções em jogo na coalizão sionista. Há a facção dos neoconservadores. Eles não querem que o Irã seja destruído. Eles querem a infraestrutura iraniana nas suas mãos, gerando lucro e lhes dando hegemonia. Basta destruir a elite iraniana para que possam colocar os seus próprios no poder. O seu próprio ditador, um pseudo-rei. O problema com repúblicas e com reis, com monarquias de fato, é que tendem a ver os recursos do país como os seus. No caso dos ditadores, sejam chamados reis ou presidentes, ditadores instalados, eles sabem que são colaboracionistas, como Quisling foi na Noruega. Eles sabem quem é seu senhor e quem os mantém no poder. A Guarda Pretoriana. A Guarda Pretoriana, neste caso, seria os militares dos Estados Unidos ou os britânicos, ou quem quer que seja. Eles sabem muito bem de onde vem o seu poder. Os Estados Unidos, os neoconservadores, querem controlar o Estreito de Hormuz. Querem controlar a produção de petróleo.
Querem manter o Irã unido porque isso rende dinheiro. Só querem ter os seus aliados no poder. Essa é uma facção. Essa é uma facção americana. Depois há a facção israelense, eles querem o Irã destruído. E depois eles querem a Turquia destruída. Querem o Egito destruído por causa do projeto da Grande Israel. Não precisam de ninguém por perto que possa competir com eles. Querem destruir grande parte da produção de petróleo no Golfo para que tudo tenha que passar por Israel. Não esqueçamos. Netanyahu esteve na Organização das Nações Unidas e proferiu aquilo, uma maldição, uma bênção, e falou de um gasoduto: mandem tudo por Israel. Vamos ganhar muito dinheiro e vocês recebem gás ou o que for. Esse era o grande plano dele. Ele estava divulgando isso abertamente há apenas alguns anos. Então essa é a segunda facção. São os sionistas judeus. Querem a destruição de todos ao redor deles. Por isso querem o Irã fragmentado em subunidades, para que nunca seja uma ameaça e possam bombardear quando bem entenderem. Quer dizer, já os vimos fazer isso com outras nações antes. A Síria é um exemplo claro, em menor grau, o Iraque. Aliás, a principal testemunha no Congresso dos Estados Unidos a favor da invasão do Iraque por armas de destruição em massa foi Netanyahu. Ele foi a testemunha principal. Muita gente esquece. Ele estava entre mandatos. E temos a terceira facção, que também é dos Estados Unidos. Temos os sionistas cristãos. E essas pessoas querem apenas o fim do mundo. Então há essas três facções com o mesmo inimigo em mente, mas desfechos finais muito diferentes. Uma quer tudo intacto, só remover a liderança e nos deixar controlar tudo. A outra quer tudo destruído na região. E a outra quer simplesmente o fim do mundo. Porque então, sabe, todos nós seríamos teletransportados para o céu e não teríamos que morrer. É um culto da morte que tem medo de morrer. E European Union crescia entre muitas dessas pessoas no Sul, então entendo a insanidade envolvida. Nem todos os evangélicos são sionistas cristãos, mas todos os sionistas cristãos são evangélicos. Você não encontra isso na ortodoxia nem no catolicismo. Também não encontra no luteranismo. Mas eles existem. E, sabe, nos últimos 3 anos venho dizendo isso na televisão russa, e a maioria das pessoas me olha como se European Union fosse louco. Porque European Union entendo, sabe, quando você explica o que é um sionista cristão e o objetivo deles, as pessoas te encaram como se você não pudesse estar falando sério. Poucas pessoas reagem, tipo sim, quando você entende a lógica deles, entende por que fazem o que fazem. Nos últimos meses, muito mais gente começou a concordar, porque não dá para ignorar. Basta assistir à entrevista do Huckabee, isso é tudo o que você precisa fazer. Se ele fosse o único. Stanislav, você mencionou logística, terreno e armamento leve e móvel. São essas as 3 coisas. Logística é manter o exército abastecido, os soldados alimentados e, presumivelmente, reabastecer os aviões e os navios. Terreno é o fato de que, do lado iraniano do Estreito de Hormuz, é como uma fortaleza. É literalmente como é muito maior que um castelo medieval. É quase uma parede de rocha. Fortaleza natural. Acho que você mencionou isso porque ia falar sobre o Estreito de Hormuz. E a European Union realmente encoraja você a fazê-lo. E depois as armas móveis, os barcos de alta velocidade, os drones e tal. Não quero perder de vista nada disso, porque acho que o Estreito de Hormuz é, sem dúvida, a chave desta guerra. Mas como entender do ponto de vista militar a destruição, se é que foi destruição, das bases americanas no Golfo, em Bahrein, no Catar e em outros lugares, na Arábia Saudita e por aí vai. Você sabe até que ponto elas foram danificadas? E em caso afirmativo, como? Isso foi feito com drones? Foi com aviões bombardeiros? Como os iranianos conseguiram danificar ou destruir essas bases? E qual é a consequência dessa destruição? Uma das coisas que os iranianos não fizeram foi construir uma grande força aérea, pelo mesmo motivo que não construíram uma grande marinha. Eles têm sim MiG-20 russos. Primeiro, eles têm muitos aviões americanos antigos desde a Revolução. Além disso, tem MiG-29 russos, Su-35 russos. Não vou dizer quem é que está realmente pilotando esses aparelhos. Só digo que leva cerca de um ano e meio, para treinar um piloto numa nova plataforma. Eles não tinham 1 ano e meio. Tiveram cerca de 5 meses. Então você pode imaginar por si mesmo quem provavelmente está pilotando isso. O mesmo vale para os sistemas S-400 e todo o resto.
leva quase um ano para treinar um oficial a controlar esse conjunto, como tenente, quanto mais como um oficial experiente. E, incrivelmente, não são só os satélites dos Estados Unidos sobre nós. European Union sei é chocante. A gente sabe que todo mundo é primitivo e só os Estados Unidos têm satélites no espaço. Mas, aparentemente, há mais alguém com satélites também. E European Union não sei. Em algum lugar estão recebendo transmissão ao vivo. Não sei. Acontece. Extraterrestres. Porque, sabe, essa é a parte gloriosa e engraçada. Você se pergunta, essas pessoas são tão hipócritas ou tão estúpidas? Quando você tem senadores dos Estados Unidos dizendo como ousam os russos apoiar o Irã e dar a eles nossas coordenadas? Eles estão atuando como nossos intermediários. Bem, sim, e o que vocês têm feito na Ucrânia nos últimos 4 anos? Mas o engraçado é que a Ucrânia é, obviamente, um proxy dos Estados Unidos. Aqui é mais difícil entender de quem é o proxy de quem. Israel é o proxy dos Estados Unidos ou os Estados Unidos são o proxy de Israel, certo? Ou é, como o coronel McGregor disse várias vezes, de forma bem descritiva, bem, um sorvete que se lambe a si mesmo. É como se o cachorro e o rabo tivessem se fundido e agora abanam um ao outro. E isso vira um grande problema, obviamente. No lado logístico de tudo isso, veja, os iranianos apostaram em mísseis, porque podem esconder os mísseis no subsolo. Tem pelo menos meia dúzia dessas cidades de mísseis. Algumas estão conectadas entre si por centenas de quilômetros de túneis, com múltiplas saídas. Então, mesmo que você destrua uma ou 2 saídas, eles têm outras. Eles podem puxar um lançador para fora, disparar alguns mísseis e voltar para o subsolo. Os Estados Unidos não fazem ideia de onde estão. Quando Trump disse que nós dizimamos o exército deles, ele provavelmente estava certo, sabe? No sentido real da palavra dizimar, 10%. Talvez os tenhamos dizimado 3 vezes, mas o fato é que a grande maioria dos recursos deles ainda está muito presente no jogo. Além disso, os iranianos na defesa aérea apostaram em tecnologia pequena, móvel e de ponta. Veja, a Rússia tem mísseis que são munições persistentes, certo? Elas são usadas. Nós as vimos, usadas contra blindados ocidentais e ucranianos. É uma munição persistente que pode voar por horas. Lança-se um drone que localiza um obus 700 Zetó, um veículo de artilharia móvel ou um caminhão, e essa munição vai direto e o destrói. Ou o operador a guia até o alvo. Isso torna as coisas bem mais difíceis. Mas isso é para o combate em terra. O Irã levou essa ideia para o ar. Eles têm mísseis persistentes que ficam no ar por horas esperando um alvo. Em segundo lugar, eles não usam radar. Porque o radar, o que os aviões modernos fazem, é perceber quando foram iluminados pelo radar. Eles captam a onda de radar que chega e avisam. Há um radar ativo na área e você foi detectado. Além disso, eles detectam lançamentos de mísseis. Aqui você tem mísseis antiaéreos persistentes e de ponta. Primeiro, eles não usam radar. Usam infravermelho, na assinatura térmica. Mas também tem inteligência artificial incorporada, então não caem em armadilhas térmicas, sabe, os flares lançados por um avião. Eles se mantêm fixos na grande chama do motor. E, segundo, eles já estão no ar. Não há identificação de lançamento porque já estão no ar. E aí dizem, sabe, que os aviões foram abatidos. Eles nunca souberam bem o que os derrubou. Quando percebem que algo está vindo, já é tarde demais. Já puxaram a alavanca de ejeção. O avião está caindo. Então o Irã demonstrou uma superioridade tecnológica que os Estados Unidos não têm. Simplesmente não possui isso. Portanto, a Rússia também teve um papel muito importante nisso. Depois da Guerra de 12 dias, no segundo dia dessa guerra, o Irã assinou o acordo de parceria com a Rússia. Não era o que a Rússia queria. A Rússia tentava impor um pacote de defesa militar, como fez com a Coreia do Norte e com a Bielorrússia. O Irã queria os liberais que governavam o Irã naquele momento eram maioria. Eles queriam ser amados pelo Ocidente. Acabaram sendo bem recebidos pelo Ocidente. O mesmo com Assad. Assad queria ser amado pelo Ocidente. Ele recebeu muito afeto do Ocidente quando rejeitou a Rússia, o Irã e a China, aliás. Então os liberais iranianos atenuaram o texto para algo como lutaremos contra ameaças regionais comuns, o que não significa nada.
Isso absolutamente não significa nada. E eles não assinaram e ratificaram até depois de serem atacados por Israel, e então os Estados Unidos também intervieram. Do lado russo, tudo foi assinado e ratificado relativamente rápido. Você está falando de junho do ano passado ou deste ataque mais recente? Estou falando de julho do ano passado, julho. Sim. Depois disso, o Irã rapidamente voltou a si e ajeitou as ideias. Sim, receberam muito apoio. Na próxima vez pode haver ainda mais apoio. Então eles passaram a cooperar com a Rússia, e a Rússia despejou muita tecnologia. A Rússia costumava comprar os drones Shahid, como sabemos, em 2022, 2023. Os drones iranianos, a segunda e terceira gerações, já são basicamente um sistema de arma totalmente diferente neste ponto. Então a Rússia enviou esses drones em grande quantidade. A Rússia trouxe atualizações tecnológicas para sistemas de propulsão, aviônica, sistemas anti-interferência e assim por diante. Houve uma atualização militar séria nesses 5 meses para todos esses sistemas existentes. Na verdade, saíram muitas notícias logo no segundo, terceiro dia, mostrando que desmontavam os restos desses drones Shahid e por dentro eram todos chips russos. Os nomes russos dos fabricantes dos chips e por aí vai. Tipo A, tipo, sim, A. Voltando à pergunta do John, porque temos muito pouca informação sobre que tipo de dano foi causado às bases dos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Quero dizer, quase nada. Vi muito poucas fotografias. Obviamente, o Pentágono não quer falar sobre isso. Quando você atinge uma base militar assim, quero dizer, em que ponto ela fica disfuncional, você destrói 5% dela, 10% dela, e então o resto deixa de funcionar. John e European Union não somos militares, então não entendemos bem como isso funciona. O que efetivamente a torna inoperante, o que precisa ser feito. Bom, depende de que base é. Primeiro de tudo, são todas bases da Força Aérea e Navais. Há o quartel-general do Comando da 5ª Frota no Catar. Isso ficou praticamente destruído. Há depósitos de munição que foram destruídos. Quando você diz destruído, quer dizer que não está operando. Vai ter de ser reconstruído do zero. O que isso significa? Quer dizer, onde ficavam os depósitos de armas e munição, você precisa preencher um buracão e começar a construir algo novo por cima. Ou seja, destruídos. Quando a munição explode, é uma grande detonação. Tem muitos estilhaços e partes voam bem longe antes de explodirem novamente em outro lugar. As instalações portuárias estão destruídas. Mas o principal nem foi tanto isso. O ponto-chave, antes de tudo, eram os sistemas de radar. O Irã destruiu esses sistemas de radar desde o primeiro dia. Em Bahrein havia um grande radar, um radar além do horizonte, que conseguia ver até o sul da Rússia e fornecia coordenadas aos ucranianos para ataques a navios russos no Mar Cáspio, era a partir de Bahrein. De Bahrein, certo. Esse sistema de radar se foi. É um sistema de radar de $1 bilhão e, segundo o fabricante, vai levar 7 ou 8 anos para substituir silo. Eles não têm os materiais refinados de terras raras. As terras raras são todas magnéticas, quer dizer, são elementos em traços em muitas outras formações. Os Estados Unidos têm muitas terras raras. Elas não são tão raras. O problema é o processamento. A China detém mais de 90% do processamento mundial, mais perto de 97%. A Rússia tem cerca de 1,5%. E o resto do mundo fica com o pouco que sobra. Então, gostem ou não os Estados Unidos, eles não conseguem reconstruir os sistemas de radar porque não têm os imãs. Até os Estados Unidos montarem seu próprio sistema, até montarem seu próprio sistema de processamento. E isso leva vários anos, na melhor das hipóteses, e exige muitos bilhões de dólares em investimento. O sistema de radar secundário, que foi derrubado, estão falando em até 2 anos para substituir. Era um sistema de mais de $500 milhão no Catar. E digo mais, os 2 foram eliminados no primeiro dia. Antes, Israel, porque aquilo vigiava bem Israel, podia detectar lançamentos do Irã e havia 45 minutos até os mísseis chegarem, dando às forças norte-americanas e israelenses tempo de sobra para reagir. Agora os israelenses e as forças norte-americanas estão vendo coisas chegando em 2 minutos, eles recebem avisos de 2 a 3 minutos. Basicamente, já estão sobre eles antes que possam reagir.
Os radares do Sistema de Defesa Terminal de Alta Altitude foram instalados. O Sistema de Defesa Terminal de Alta Altitude é uma porcaria. Foi um projeto que ficou por 20 anos e que deveria ter morrido, mas vários senadores precisavam dele para gastos de favorecimento político. Eles têm um sistema de radar muito bom. Ele é muito brilhante, então aparece nitidamente nos radares alheios, quer dizer, muito visível nos radares dos outros. Então vira um alvo grande, mas os mísseis interceptadores são uma porcaria. Enfim, desses radares, 3 baterias do Sistema de Defesa Terminal de Alta Altitude, entre 7 existentes no mundo, pelo menos 3 foram destruídas, talvez 4. E esses são sistemas muito caros. Eles são móveis, ao contrário dos sistemas de radar que estavam no Bahrein e no Catar. Isso vira um grande problema, porque na prática, essas áreas ficam cegas. Além disso, conforme me disse uma fonte muito confiável, essa fonte estava lendo um e-mail diretamente de um dos comandantes de base na Arábia Saudita. Isso me chocou, e European Union que servia em blindados e na infantaria. Sabe, sempre que você fica em algum lugar, você começa a cavar buracos. É mais ou menos assim que a gente vive. Você cava buracos caso alguma coisa venha voando na sua direção, para se proteger. Não havia bunkers em nenhuma dessas bases. Não há bunkers nessas bases. E essas são bases permanentes. O permanente. Então o que se tem são bases muito caras e sem bunkers. Olha, os bunkers, o equipamento que fica à superfície vai ser condenado de qualquer maneira. Mas, pelo menos, dá para esconder as pessoas em algum lugar. Não há bunkers. Na verdade, eles chegaram a um ponto em que, primeiro, não acreditavam que ia haver conflito. Segundo, que se acontecesse seria só por alguns dias. E terceiro, que os sistemas antiaéreos dariam conta de tudo. Primeiro, o conflito aconteceu. Segundo, o conflito já vai para 2 meses, apesar de ter estado meio tranquilo nas últimas 2 ou 3 semanas. E terceiro, os sistemas antiaéreos foram destruídos ou danificados, ou simplesmente ficaram sem mísseis interceptadores. Senhores, podem segurar um segundo? Tenho um filhote e minha esposa saiu. Tenho que avisá-lo que estou aqui. Tenho 4 cães. Pode ir. Já volto. Vou avisar que estou aqui em cima. Tenho uma pergunta para ele quando voltar. Mas é incrível, não é? Se isso for verdade, e European Union, tenho certeza de que é. Quem sabe disso? Então saiu um artigo no site da National Broadcasting Company, acho European Union, não foi, Peter, dizendo que os danos às bases são muito maiores e também as perdas humanas. Parece ser isso que o Stanislav está insinuando. Meu Deus, em que mundo vivemos em que fatos absolutamente centrais não são entendidos ou sequer mencionados? Sim, e então alguns militares dessas bases são mandados para casa e não há ninguém lá para cuidar deles. Pedem à comunidade local que os alimente. E aí acusam o Irã de atingir hotéis e áreas residenciais e dizem que ali fica o escritório da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos e que é onde estão os militares dos Estados Unidos. Mas sua opinião, Stanislav, é que foram mísseis? Já que você disse que usaram mísseis? Na verdade, acho que já sabia disso. European Union não devia ter feito aquela pergunta sobre como eles fizeram isso, mas você está dizendo que os danos praticamente deixaram os Estados Unidos no Golfo, se seus sistemas de radar e afins foram todos destruídos. E isso significa que a ameaça de aniquilar toda uma civilização, a tal Easter Threat, foi só bravata? Bem, antes de tudo, não foram apenas mísseis. Eles estão usando drones. Pois é. E diferentes tipos de drones. O vídeo que saiu quando o segundo sistema de radar foi destruído mostrava um drone Shahid Shakumun. Ele tem aquele barulhinho, tipo um motor de motoneta, e você vê esse drone se aproximando e ele não é rápido. Ele vem baixo. Ele está indo na direção do alvo. Ele está se aproximando. Ele sobe e depois desce. E o que me surpreendeu quando você olha é que ninguém está atirando. Não há ninguém atirando com fuzil de assalto. Não há metralhadoras atirando contra ele. Não há mísseis Stinger sendo lançados para abater. Não há nada. Não há ninguém por perto. Ninguém está tentando. Alguém está filmando isso da janela de algum prédio de escritórios. Os Estados Unidos tinham 56 mil soldados na região. Disseram que, de algum modo, retiraram 30 mil, os moveram para fora.
O que realmente aconteceu foi que a maioria foi levada para hotéis próximos. O Irã dispõe de uma inteligência no terreno muito eficiente. Eles descobriram onde ficavam esses hotéis, descobriram onde eram os quartéis e em quais andares e atacaram os hotéis. Tornaram tais e alvos militares. A mesma coisa que a Rússia faz na Ucrânia, quando a Ucrânia coloca mercenários e outros em hotéis e lugares assim. Bom, tem de ser mais esperto do que isso, mas isso foi uma das coisas que aconteceram. Eles também usaram drones com visão em primeira pessoa. Estão saindo vídeos do Kuwait, por ser tão perto do Irã, onde literalmente drones com visão em primeira pessoa voam por aí procurando um bom alvo. Em uma base dos Estados Unidos, isso mostra o nível de tecnologia que existe ali. E não há nada no inventário dos Estados Unidos capaz de lidar com coisas assim. E, felizmente para a Rússia, claro, mas quando você observa esses treinamentos da Organização do Tratado do Atlântico Norte e esses diferentes exercícios, você percebe que eles não aprenderam nada. Estão lutando do mesmo jeito que foram treinados a lutar na era do pós de Segunda Guerra Mundial. A guerra de drones é algo que simplesmente ignoram. É impressionante de ver. Mas isso levanta uma questão importante. Para que serve a força militar dos Estados Unidos? Quer dizer, foi concebido para ter valor de dissuasão. Veja como nossos navios são grandes, fortes e brilhantes. Nossos aviões, ninguém mexe com a gente. Isso é dissuasão. E aí você tem uma guerra suja como a da Síria. Isso não é uma guerra. Isso é uma mudança de regime lenta. Não há simetria. Quer dizer, as Forças Armadas dos Estados Unidos não foram projetadas para lutar de forma simétrica, ou isso é só um jeito de enriquecer algumas pessoas fabulosamente? Tudo isso, as Forças Armadas dos Estados Unidos, bem, depende de que ramo você está falando. Há operações clandestinas, o pessoal das operações especiais, e não estou falando das forças especiais. As forças especiais, na verdade, são treinadas para entrar e treinar militantes, revolucionários ou partidários contra o governo, essas coisas. Então acho que sim, eles fazem parte disso. Os caras das operações clandestinas entram e fazem missões diversas, tipo tentar arrancar o urânio do Irã e depois deixar para trás alguns C-130 e pequenos helicópteros Little Bird. Só Deus sabe quantas baixas tiveram. Obviamente, pelo que se vê, houve pelo menos 4 C-130 envolvidos, porque havia 100 homens no terreno. Não dá para colocar 100 homens num único C-130. Você precisa de pelo menos 2 C-130 para isso. E como não há 100 cadáveres espalhados nem 100 sacos mortuários. Você não acredita na versão oficial? Bem, sim. Olhe, nos F-15s, primeiro, o copiloto, o responsável pelos sistemas de armas, é um tenente-coronel. Ele é o oficial executivo do esquadrão. Eles normalmente não voam em missões. O trabalho dele é manter tudo sob controle na sede e garantir que as missões sejam executadas. Além disso, eles sempre voam com um avião de escolta, mas tivemos um F-15 sozinho por aí, só esperando ser abatido. Isso serve de bom pretexto para tentar uma incursão. E quando disseram, olha, essa pista foi toda bombardeada. Pois é, adivinha quem a está bombardeando? Tenho quase certeza de que foram os iranianos que bombardearam. Você está voando para o Irã. Você está lá para roubar. Você ataca a instalação nuclear mais próxima da fronteira. Por sorte, os iranianos são tão estúpidos que não perceberam isso. E ainda por cima, felizmente, eles seguiram o roteiro do Rambo, saíram todos em fila e ficaram esperando o Rambo derrubá-los. Opa! E tem Hollywood. E tem a vida real. Não funciona bem assim. Foi uma missão idiota, mas uma missão política. E isso responde à sua primeira pergunta. Qual é o problema com as Forças Armadas dos Estados Unidos? Primeiro, as Forças Armadas dos Estados Unidos, em grande parte, são projetadas para entrar em um país, destruir coisas e garantir que sigam a orientação desejada ou substituir o governo. Exatamente, para grandes guerras terrestres pesadas. Os Estados Unidos nunca foram. Os Estados Unidos são a Inglaterra em grande escala. É uma ilha, só que uma ilha-continente. Acabou com os canadenses cedo o suficiente. Acabou com o Império Mexicano cedo o suficiente. Os Estados Unidos não têm nenhum rival importante. Eles exterminaram todos os indígenas.
Bem, os indígenas nunca foram uma grande ameaça porque nunca conseguiram se organizar. Então, na sua vizinhança, os Estados Unidos não têm nenhuma potência militar capaz de rivalizar com eles. Portanto, não precisam manter um exército terrestre muito grande. Na verdade, houve um caso. Chamava-se a Confederação. Esmagaram a Confederação. Essa foi a única grande concorrente de Washington desde a Guerra de 1812. O único grande rival que os Estados Unidos tiveram no continente norte-americano foi a Confederação. E ela foi destruída por completo. Então, fora isso, por essa razão, os Estados Unidos nunca precisaram manter um exército terrestre muito grande. Mas é uma ilha-continente. Por isso é bom em projetar poder. Mas, de novo, essa projeção de poder com a tecnologia moderna só funciona contra países pequenos que não conseguem revidar. E o Irã pode fazer isso a mais de 1.000 quilômetros, o que torna os porta-aviões meio inúteis agora, porque para chegarem perto o bastante para causar qualquer dano, é preciso reabastecê-los pelo menos uma vez na ida e pelo menos uma vez na volta. Os navios de reabastecimento são alvos muito fáceis, e eles nem conseguem voar sobre o Irã, porque o Irã ainda tem um sistema antiaéreo que está claramente ativo. Então o que você faz? Você pode atingi-los nas bordas com munições de longo alcance. E não dá para aproximar demais o porta-aviões, porque aí ele fica fugindo pela própria vida ou apagando incêndios por 30 horas. Em compartimentos herméticos, você pode simplesmente fechá-los e abafar o fogo. Ou seja, eles foram atingidos. Talvez nunca descubram exatamente pelo que foram atingidos, mas foram atingidos. Quer dizer, incêndio por 30 horas. Esse é o problema. Você investiu uma fortuna em um sistema de armas obsoleto. Qualquer um que entenda minimamente de assuntos militares diz que os porta-aviões estão obsoletos há 20 anos. Usam aviações, tempres, pens, tens, pens, dens. E ninguém em Washington quer encarar isso. É um custo afundado, e vamos continuar afundando mais dinheiro nele. As aquisições militares dos Estados Unidos não são decididas pelos militares. Para grandes itens, são, antes de tudo, tratadas pelo Congresso, e isso depende de quanto de verbas de favorecimento local European Union consigo trazer de volta ao meu estado. Um exemplo, quando o European Union estava em serviço ativo, recebemos 400 caminhões de 5 toneladas para o Exército. O Exército não os queria, não precisava deles, mas isso sustentou muitos empregos públicos, sabe? Para o setor industrial militar em alguns estados, beneficiando congressistas importantes. E você ficou com 400 caminhões que não precisava. Agora estão parados em estacionamentos, apodrecendo, porque é assim que as coisas funcionam. Aí vem o problema com os generais. Sabe, me fizeram uma pergunta em um dos programas de televisão russos. Por que todos os oficiais americanos inteligentes são coronéis? Por que esses coronéis não viram generais? Conheci 2 bons generais nos 11 anos que servi. Um deles, na verdade, era coronel quando servi sob seu comando, o General Griffin, que Deus o tenha, e o General Harding. Não tenho certeza se ele ainda está vivo. Ambos chegaram ao posto de general de uma estrela, e só. E, surpreendentemente, chegaram a esse posto porque nenhum dos dois era politicamente correto. Bem, algumas pessoas ainda conseguem chegar a general de uma estrela. Ninguém chega a general de 2 estrelas a menos que seja muito bom em fazer sexo oral no seu chefe, ou pelo menos em beijar o traseiro e fazer massagens nos pés, porque é meio grosseiro dizer assim, mas é basicamente isso. Nenhum general, em geral, vai arriscar a carreira porque ela não termina quando ele deixa o posto de 4 ou 3 estrelas. Isso só acaba na velhice, depois que ele trabalha para a Cable News Network, para a Fox, para a National Broadcasting Company, ou em conselhos da Raytheon, da Lockheed Martin ou da General Electric, um desses, onde vai ficar podre de rico. E a maneira de entender isso, olha, você tem um general de 4 estrelas. Um general de 4 estrelas tem uma comitiva de até 1.000 pessoas. Quer dizer, ele tem uma equipe enorme, ele tem um motorista, ele tem um cozinheiro, ele tem seguranças, é alguém muito importante. Ele vai para a aposentadoria e vira alguém da classe média sem nada. Isso é uma queda enorme para qualquer pessoa. Aí aparece uma empresa e diz: "Ei, senhor general, já pensou nas suas perspectivas de carreira depois disso? Que tal se tornar milionário? Basta assinar estes contratos aqui. Ou então passe para o próximo general que realmente assina estes contratos." E é assim que funciona a corrupção. E o melhor presente para qualquer um desses generais, ou coronéis na verdade, mas principalmente generais, é terminar no Pentágono.
especialmente no departamento de aquisições. Certo, você tem garantia de virar milionário quando tudo isso acabar. Como você acha que os militares russos e chineses estão vendo o que está acontecendo com os militares americanos nesta guerra não provocada? O que eles estão aprendendo com isso? E como o resto do mundo está vendo isso, não só Rússia e China? Sim, bom ponto. Porque o resto do mundo viveu com o terror da intervenção forçada dos Estados Unidos por mais de uma geração, por 2 ou 3 gerações. Mas com certeza todos estão reescrevendo seus manuais. Sabe, a ameaça de tarifas ou sanções, houve muitos russos em 22 e também em 14 também, mas mais em 22, que ficaram em completa paranoia quando os regimes de sanções começaram. Porque a ameaça de algo geralmente é muito pior do que a realidade. Quando a European Union tinha soldados novos, se eles erravam algo e eram bem verdinhos, European Union dizia: "Vejo você no meu escritório na segunda-feira." E eles se torturavam o fim de semana todo, muito pior do que qualquer coisa que a European Union pudesse legalmente fazer com eles, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Eles se torturavam mentalmente. Ah, droga, o tenente ou o capitão vai me esperar de manhã. E aí a realidade entra. European Union, na verdade, tem o limite sobre o que posso fazer com você, especialmente depois que tiraram os campos disciplinares que o exército dos Estados Unidos costumava ter. Mas isso é um assunto totalmente diferente. Mas o ponto é que o dano psicológico que você se causa é muito pior do que a realidade de ter que enfrentar algo. Então as sanções eram terríveis, até que as sanções chegaram e todo mundo Sério? Isso é tudo? É, você se esgotou e aí? Ah, mais sanções? Ah, sim. E agora, pacote 21 da União Europeia, a tinta do pacote 20 ainda não secou? Quer dizer, isso para eles é automático. Eles não entendem o que são sanções. Não importa o que façam, nada acontece com a Rússia. Bem, é a mesma coisa neste caso. A ameaça de a Marinha dos Estados Unidos entrar e todo esse aparato militar vir bombardear seu país. Quando os militares dos Estados Unidos enfrentaram o Iraque, aquilo foi algo bem grande. E o Iraque tinha um sistema antiaéreo disfuncional e limitado. O Iraque, como nação árabe, tem o problema que muitos países árabes têm, são muito disfuncionais internamente. São muito baseados em clãs e tribos. Não são unidos. Não têm uma ideologia. Eles acreditam nisso. Quando os Estados Unidos esbarram em estados civilizacionais, não em estados-nação, quando esbarram na Rússia ou no Irã, em civilizações, entende? Os russos, de uma forma ou de outra, têm uma civilização naquele território há cerca de 1.500 anos. E algumas dessas tribos eslavas estão lá há pelo menos 2.000 anos, se não 3.000, segundo o DNA, não pela história ocidental. Heri, haplogrupo. Isso acaba formando uma memória genética, uma memória cultural genética. E quando você tem um sistema no qual as pessoas também acreditam, sabe? Estou pulando entre exemplos históricos. Uma das coisas que arruinou o movimento branco na Guerra Civil Russa foi a Polônia, que acabara de ganhar independência, ter invadido os soviéticos. A Polônia invadiu os vermelhos, os territórios que os vermelhos controlavam, mas muitos oficiais brancos abandonaram o lado branco e se juntaram ao exército vermelho para combater os poloneses, porque enquanto lutávamos entre nós, era uma questão interna, de família. Agora o estrangeiro entrou e está em nosso território, porque tanto faz, se nós ganhamos ou eles ganham, continua sendo nossa terra. E agora os estrangeiros entram e de repente isso não é mais uma disputa familiar. É quando vocês se unem para derrotar o outro com força. E depois, voltamos a brigar entre nós. O Irã é igual, a maioria desses países também. Há pessoas com queixas contra o governo, eles ainda têm queixas contra o governo, mas aqui o estrangeiro entrou. Os bárbaros estrangeiros entram e destroem nossa civilização. Não, não, não. Resolveremos nossas diferenças depois. Agora, temos que lidar com esses caras. Temos que enfrentar os bárbaros às portas. É a mesma coisa. E os Estados Unidos não sabem como lidar com isso. Os Estados Unidos estão acostumados a subornar pequenos senhores da guerra, derrubar um homem e mais alguns regimes. Eles não sabem o que fazer com pessoas que dizem: quando o European Union morrer, ele vai tomar meu lugar e continuaremos lutando. Quando ele morrer, ele vai tomar o meu lugar. Quando ele morrer, ele vai tomar. E 4 gerações depois, você ainda está lutando contra as mesmas pessoas. O próximo da fila assume. Pode ser melhor, pode ser pior.
Mas surge o próximo nível de liderança, certo? A luta continua. O que você faz com isso? Você o extermine toda a população, o que os Estados Unidos não têm capacidade para fazer, a não ser com o uso maciço de armas nucleares. E aí o gênio sai da garrafa. E só Deus sabe onde isso termina, inclusive com a possível ausência de vida ao norte do Rio Grande, na América do Norte. Sabe, você quer mesmo seguir por esse caminho? Talvez Donald Trump queira. European Union não acho que os generais queiram. Não acho que o Vance queira seguir por esse caminho. Pois é, não sabemos. Mas com armas convencionais, os Estados Unidos não têm nada. Não tem fôlego para isso. Kane. Quer dizer, toda a ameaça pública que estamos vendo por parte do governo é enorme. Quer dizer, basta ler as postagens no Truth Social. É estarrecedor. Mas as Forças Armadas dos Estados Unidos têm capacidade para admitir: isso foi um erro, precisamos ajustar isso. Precisamos, quero dizer, fazer uma análise pós-ação. Isso não, de novo. Volta à minha pergunta. Qual é o propósito das Forças Armadas dos Estados Unidos? Vão reavaliar isso? Ou vão simplesmente continuar como está? Sejamos honestos. Os Estados Unidos são um país muito poderoso, certo? Quer dizer, é isso que sempre disse aos meus amigos russos. A Rússia tem de ser muito cuidadosa nas batalhas que trava e nas confrontações que enfrenta, porque sua capacidade é limitada, embora vá crescendo com o tempo. Mas os Estados Unidos têm capacidade enorme. Então pode haver Vietnã, Afeganistão, Iraque, porque isso não afeta realmente o americano médio. Esse conflito com o Irã já está afetando e vai continuar afetando. Então, existe um mecanismo para corrigir isso, porque você disse, nesta conversa, que os Estados Unidos ainda estão lutando a Segunda Guerra Mundial. Sim, os Estados Unidos modernos, na verdade, não são tão poderosos. Têm muitos sistemas legados, mas não conseguem substituir muitos deles. Se olharmos realisticamente para as tecnologias de ponta, não têm os materiais, porque a cadeia de suprimentos agora está principalmente na China. E European Union, me lembro que os primeiros escândalos desse tipo aconteceram há cerca de 20 anos, quando descobriram que os chips de alguns sistemas de mísseis dos Estados Unidos vinham da China. Quer dizer, então agora dependemos de outra pessoa. Na verdade, só piorou. Os Estados Unidos não têm a indústria, a capacidade industrial para produzir rapidamente algo de grande escala para isso. Primeiro, há uma razão pela qual os Estados Unidos não conseguem reindustrializar. Há várias razões. Antes de mais nada, a indústria deixou os Estados Unidos não tanto por causa do custo da mão de obra, que, se você olhar para uma estrutura econômica moderna, corresponde a cerca de 10% do custo de produção. Às vezes é um pouco mais se for um carpinteiro, às vezes muito menos em fábricas automatizadas, como as de automóveis. Mas o ponto é que fica em torno de 10%, em média. Então nem é a mão de obra. O problema nos Estados Unidos são as leis ambientais, a burocracia, os impostos, todas essas coisas que você não pode, muitas delas são em nível estadual. Não dá para alterar isso no nível federal. Além disso, para reindustrializar, os Estados Unidos têm de lidar com essas razões que fizeram muita indústria ir embora. Além disso, quando 53% da população lê, no nível do sexto ano americano ou abaixo, algo como o nível da terceira série russa ou menos. Use custo da P6 T5. Nível americano. Sim. Nível de terceira série russo. Estou falando dos americanos nativos, não dos estrangeiros que imigraram. E não estou falando de crianças, estamos falando de adultos. 20% da população é, efetivamente, completamente analfabeta. Quer dizer, isso é uma loucura. Isso deveria ter disparado todos os alarmes, a menos que tenha sido feito de propósito, o que European Union acho que provavelmente foi. Porque nos anos 1960, os Estados Unidos tinham um sistema educacional equivalente, se não melhor, ao sistema soviético.
Nos anos 1980, quando o European Union passei por esse sistema, já estava abaixo do soviético, mas não tanto. Agora você tem um sistema educacional de terceiro mundo nos Estados Unidos, o sistema educacional de terceiro mundo mais caro da história, mas isso é outro assunto. Mas a reindustrialização já é um problema. E aí surge o problema de como esses sistemas de mísseis e tudo mais são montados. Primeiro de tudo, o Congresso, como o European Union já disse, você sabe como funciona o processo de compras do governo, você constrói um submarino. Normalmente, se você monta um parque industrial, quer que todos os seus fornecedores fiquem o mais perto possível, mas isso não alimenta os favores políticos. Então, se você está construindo um submarino, todo estado nos Estados Unidos vai ter uma parte dessa fabricação. Então, já aparecem problemas logísticos e problemas de engenharia por causa disso. Além disso, o que você constrói e como constrói é determinado pelo Congresso, que é influenciado pelos lobistas. Mas aqui vai outro problema. O sistema de compras do governo dos Estados Unidos funciona, em grande parte, com base no custo mais lucro, o que é insano se você pensar. O que é custo mais lucro? Ok, então determinamos que sua margem de lucro será de 10%, vamos dizer assim. Esse é o seu adicional sobre o custo. Então, se o item custa $100, devemos a você $110. Custo mais. O custo mais 10% de lucro. Bem, qual é o incentivo? Para baratear as coisas? Não. O incentivo é torná-las o mais caras possível. Então, em vez de montar uma fábrica automatizada que produz mísseis Patriot, nós os construímos à mão, com cuidado. E o preço do míssil passa de talvez $300 mil por míssil para, literalmente, $5 milhões por míssil. E nossa margem de lucro, se o míssil custa $5 milhões, é $500 mil por míssil, se for 10% só para o modelo. Então, seu trabalho é torná-lo o mais caro possível, o que também limita sua capacidade de produção, porque esse é o problema. Então você está respondendo a minha pergunta aqui. Sim, a resposta é não. Não é uma defesa eficiente. A resposta é não. Não tem nenhum mecanismo estrutural para corrigir seus erros. Não tem. O sistema dos Estados Unidos tem de ser desmontado por completo. Não se conserta um sistema tão quebrado quando ele foi projetado para ser assim quebrado, porque em parte você está lutando contra o próprio desenho. É como, olha, o próprio governo dos Estados Unidos foi projetado para ser corrupto. Não foi assim que os pais fundadores idealizaram. Mas infelizmente saiu um sistema que, claro, você sabe, a única razão pela qual os israelenses têm tanta influência no governo dos Estados Unidos é porque, bem, além dos sionistas cristãos, em parte porque eles podiam pagar mais propinas do que os árabes, do que os sauditas podiam. Mas os sauditas também estão entre os maiores e todo mundo mais também. O desenho de todo o sistema do jeito que funciona é corrupção absoluta. Quem consegue comprar mais congressistas? Esse é quem faz as leis. Vemos isso no sistema financeiro. Até a lei Glass-Steagall ser revogada por Clinton, o sistema financeiro era 5% do produto interno bruto. Oficialmente está em 21 ou 22%. Na realidade é algo como mais de 30% do produto interno bruto. Então você tem uma economia de 30 anos que não produz nada além de dívida, mas eles compram as perdas. Porque eles podem pagar e saqueiam a indústria. Aliás, porque as grandes instituições financeiras são inimigas da grande indústria, pois precisam do dinheiro agora, não daqui a 20 anos ou 10 anos. O trabalho deles é esvaziar o que puderem e pegar o dinheiro. Então o sistema nos Estados Unidos agora não dá para consertar. Você tem que derrubá-lo e reconstruir algo novo. Não dá para torná-lo grande de novo, porque não é grande. Está todo apodrecido. Você pode pegar uma casa podre e erguer um novo andar sobre ela. Vai até parecer boa, mas ainda vai desabar porque a fundação está apodrecida. Stanislav, você nos deu uma panorâmica incrível. Já estamos para encerrar, mas quero fazer só mais uma pergunta. Você se afastou e nos deu o quadro geral, tanto sobre a estrutura das Forças Armadas Americanas, quanto sobre o sistema político que a sustenta. Você falou sobre as várias operações que falharam nesta guerra com o Irã. Você mencionou a operação em Isfahan que, obviamente, fracassou de forma espetacular. Você falou sobre as bases no Golfo Pérsico, sobre a destruição delas. Você falou logo no começo sobre o Estreito de Hormuz e tal. Posso te fazer uma última pergunta bem específica, que de certa forma coroa tudo. European Union, acho. O que está acontecendo com o bloqueio do bloqueio? Pode nos explicar isso em 1 minuto ou 2, e a gente encerra. Uma coisa que quero acrescentar, o objetivo político do Irã é tirar os Estados Unidos do Golfo Pérsico. Eles destruíram sistematicamente essas bases e já há estimativas de até $200 bilhões em danos para reparar essas bases, se os Estados Unidos conseguirem entrar para consertá-las. Então é esse o ponto.
E eles foram muito eficazes em destruir essas bases, as pistas de pouso, os portos. Mas o bloqueio do bloqueio é pior que o bloqueio original. Porque, veja, os estreitos, quero dizer de novo, são águas territoriais, não são águas neutras. Não existe direito de passagem livre. Mas até o Trump começar com sua estupidez, porque agora a missão é desbloquear os estreitos de Hormuz que antes não estavam bloqueados, o que para mim é sempre incrível. O Irã nunca, o Amin nunca pensou em cobrar as pessoas pedágio para atravessar. Mas ao destruir, sabe, o Trump fez mudança de regime. Ele tirou a geração mais velha, pró-Ocidente, e a substituiu pelos filhos deles, que nos anos 1980, quando eram quase adultos, tiveram sua visão de mundo formada nas trincheiras, lutando contra o proxy da América, o Iraque, que usou armas químicas fornecidas por Rumsfeld através dos alemães, matando mais de 500 mil de civis iranianos. Essas pessoas não idolatrizam o Ocidente. Seus pais idolatravam. Seus pais ainda queriam fazer um acordo, mas os pais deles já morreram. Os caras que desprezam o Ocidente agora estão no poder. Então os Estados Unidos fizeram a pior coisa politicamente possível. Colocaram as pessoas erradas no poder e não conseguem se livrar delas porque a próxima geração provavelmente é tão ruim quanto a primeira em relação à visão sobre o Ocidente. Tão ruins quanto a primeira no que diz respeito à visão sobre o Ocidente. Na maioria não são pessoas más. Realisticamente são patriotas do próprio país e isso precisa ser respeitado, gosta-se ou não. Mas antes do bloqueio americano, ainda havia petróleo saindo. Primeiro, o Golfo Pérsico produz cerca de 26 milhões de barris. Cerca de 5 milhões de barris continuam saindo pela Arábia Saudita para o Mar Vermelho, mesmo depois que uma estação de bombeamento foi atingida pelos Houthi. Então, quanto ainda está saindo? Quanto eles já repararam? Não tenho certeza. Houve muitos danos às instalações árabes, mas não tanto no que toca ao petróleo em si. Agora, o gás do Catar acabou. European Union estava olhando aquilo e sei quanto tempo levou. Estava vendo as fotos dos danos e sei quanto tempo leva para encomendar peças sobressalentes para consertar. Tudo é feito à mão. Essas coisas. E las... Sempre. Agora parece que serão 2 anos, possivelmente, mas aí comecei a ler relatos de quem está lá, o nível da destruição, os danos reais, e estamos falando de limpar tudo e reconstruir do zero. E isso supondo que os cabeçotes dos poços e os próprios poços não tenham sido muito danificados. Então provavelmente serão 5, 6, 7 anos até voltarem a funcionar, até retomarem o gás natural liquefeito e os fertilizantes. Então, mas ainda estava saindo petróleo. As exportações de petróleo do Irã até aumentaram cerca de 10%, o que deixa a Casa Branca louca. Ou seja, a tentativa de bloquear as exportações não está funcionando. Os Estados Unidos não estão bloqueando o Irã. Esse é o problema. O bloqueio iraniano original não era exatamente um bloqueio. Desde que não pagassem em dólares e desde que não fossem para os Estados Unidos ou Israel, eles conseguiam sair. Então, desses 26 milhões de barris, ainda saíam talvez 7, 8, 9 milhões. É um grande baque, mas não total. Agora é quase um golpe total porque os Estados Unidos não estão bloqueando nada que sai. O Irã redobrou e está bloqueando tudo do outro lado. E agora, basicamente, tiraram pelo menos 20 milhões de barris do mercado. Seriam necessários mais 2 carregamentos e meio para repor isso. E antes que alguém diga que os Estados Unidos estão bem porque exportam petróleo, eles realmente exportam. Só que importam mais do que exportam, mesmo exportando petróleo. Um tipo de petróleo, mas muitas refinarias dos Estados Unidos são para petróleo pesado e precisam importar isso. E os Estados Unidos importam derivados de petróleo, 8,5 milhões de barris por dia. Então não, os Estados Unidos não são energeticamente independentes, longe disso. E qual foi a última refinaria construída nos Estados Unidos? Tipo, há uns 30 anos. Então os Estados Unidos são muito dependentes de importações. Não que a grande base entenda isso. Então, em suma, este é o resultado da guerra de Trump contra o Irã. Ele fez algumas... Bom, só para complementar rápido, uma das políticas, e não estou dizendo que é só do Trump, é uma política de continuidade do governo dos Estados Unidos. Se quiserem chamar de Estado profundo, é controlar os pontos de estrangulamento do mundo. Há 4 principais pontos de estrangulamento. O Canal do Panamá, o Macra, não consigo lembrar o nome, Malaca. Mas o problema com o Estreito de Malaca é que dá para contornar pela Rota de Java. Quer dizer, são ilhas, é uma viagem mais longa, mas dá para contornar.
mas os três que você não consegue contornar são o Mar Vermelho, o Estreito de Hormuz e o Canal do Panamá. Eles já têm o Canal do Panamá agora, o Estreito de Hormuz está meio que fechado pelos iranianos, mas eles realmente querem dominá-lo para poder controlá-lo e cobrar tarifas. Claro que os Estados Unidos cobrariam um pedágio para passar, com certeza, e o problema também é o Mar Vermelho. Isso cria um pesadelo logístico, é um verdadeiro pesadelo. E um dos efeitos em cadeia, o petróleo que passa agora pelo Canal do Panamá, as companhias petrolíferas podem pagar para ficar à frente na fila. Adivinha quem não pode? Os navios de grãos. Então, todo o grão. O quê? Grãos. Grunz. Ah, grãos! Milho! Os navios que vão levar o alimento para manter as pessoas vivas estão no fim da fila. E eles continuam sendo empurrados para trás na fila. Agora, surge o efeito em cadeia com ainda mais problemas. Estamos diante de uma fome em massa. Sendo realista, os preços dos alimentos provavelmente vão disparar quando as primeiras colheitas chegarem e forem ruins. Vão ser muito. Nem sequer chamaria isso de modesto, sabe? A tal Revolução Verde, não lembro quem disse, mas acertou em cheio. O setor agrícola está pegando a economia dos hidrocarbonetos e a transformando de forma muito eficiente em calorias. Toda a economia verde, essa Revolução Verde, se apoiou em fertilizantes artificiais. E acabamos de perder 30% disso. Stanislav, vamos falar novamente para discutir o aspecto alimentar, que você só mencionou agora há pouco, mas que é, claro, um tema gigantesco, tanto os fertilizantes quanto o próprio grão. Você nos deu uma verdadeira aula, Stanislav. Você, European Union, acho, cobriu todas as questões e explicou, de ponta a ponta, por que esta guerra parece ser uma catástrofe total para os Estados Unidos. É uma catástrofe para... E de fato para o mundo, sim. Bem, muito obrigado pelo seu tempo, Stanislav. Foi absolutamente fascinante ouvi-lo. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau.